pouco da prevenção. Certo. E depois a gente fala do diagnóstico precoce, porque esse mês é um mês mesmo disso. Nós estamos fazendo essa conversa hoje para falar mesmo do diagnóstico precoce da prevenção. Obviamente, nós vamos dar uma pincelada a respeito de tratamento e Sim, diagnóstico e tudo mais, né? completo, né? Voltando aí sobre a questão dos fatores de risco que você falou, né? Por que que tem algumas pessoas que têm câncer de pulmão e que nunca fumaram, né? Primeiro eu gosto de falar assim, não é porque eu coloquei um cigarro na boca que eu tenho risco Sim, de ter o câncer, né? Você precisa ter uma exposição a longo prazo a isso para aumentar. Cerca de 85% dos tumores de pulmão têm a ver com o tabaco, tem ligação direta com o tabaco. Os outros 15%, aí você pode ter fatores genéticos, fatores ambientais, a pessoa que é se, isso. por exemplo, asbesto, Isso. amianto, nos Estados Unidos é muito comum lá eles terem porão, né? E é muito comum também os porões terem, como eles são no subsolo, Subsolo. infiltrar um negócio chamado radônio, é um gás. E esse gás já é comprovado que ele tem efeito causal sobre o câncer de pulmão. Então as pessoas inalando aquilo dali, tanto que lá eles têm os medidores, inclusive desse gás e tudo, que para saber se está tendo concentração ou não, porque é do solo, é próprio do solo e no solo. Então é um efeito que pode ter. As pessoas que trabalham em mina de Carvão. carvão, urânio, É. exposição, por exemplo, a inalação de solda. Então, são várias coisas que podem levar. Mármore, por exemplo, pó de Mar- mármore. E, mesmo assim, ainda tem aqueles que não têm nada disso de exposição que ainda assim podem ter. Desenvolve. Nesses, a gente viu que provavelmente tenha, às vezes, uma mutação, que é o que a gente vai falar mais para Sim. frente, né? E que acaba propiciando o desenvolvimento do câncer, tá? Hoje, sobre o que então a gente pode fazer para prevenção. A prevenção hoje, a principal forma é você não fumar. Quem fuma, não fumar. Quem tem exposição ao cigarro, não fumar. E essas profissões que às vezes a pessoa tem um risco é tentar usar equipamento de Equipamento de proteção. proteção, tá? Isso são as formas que a gente tem de E prevenção. tem boas máscaras hoje, né? Tem É de que as pessoas filtro. não acabam não usando, né? Porque é incômodo, né? Nós usamos máscara agora na pandemia, é extremamente incômodo, uma máscara que era uma máscara relativamente Simples de leve, usar. pequenininha, muito Aham. simples, e você usar aquela outra máscara, que é a máscara pesada com Com filtro, dor, sim, aquilo aquilo é incomoda, complicado. né? Por isso que às vezes não tem tanta adesão ao uso desses equipamentos de Isso. proteção, né? Só que eu imagino que fazer um tratamento de câncer Muito seja bem pior. pior. Então, se a Mas pessoa botar o, né? mas isso É é uma que coisa. nem o tabaco mesmo. Se você pegar no pé da letra, o que que o tabaco te traz hoje de benefício? Nenhum. Talvez só a questão social que a pessoa às vezes tem ali, mas assim, ó, ela te proíbe de ir nos lugares. Hoje, se você não pode fumar dentro do avião, você não pode fumar Não pode. dentro de uma. Você só inala uma fumaça e Sim. solta. Então, assim, de forma geral, o cigarro não traz um benefício muito. Não traz Não, uma satisfação muito grande. rapaz, mas é uma coisa relativa. Eu tava conversando com um amigo meu construtor falando a respeito de capacete em obra. Uhum. Falei, rapaz, mas por que vocês não oferecem capacete em obra? Ele falou, doutor, a gente oferece sim, fica tudo pendurado. Nossa, é Porque é complicado. incômodo e as pessoas não querem usar e falar, não vai cair nada na minha cabeça e tudo mais. Então, a Aceita o tendência. risco, né? Aceita o risco, exatamente. Eu acho que é esse o mesmo caso. Você falou um pouco das causas já. E então para a gente seguir, vamos entrar em duas situações que eu acho que as pessoas têm muito dúvida a respeito disso. Que é aquela situação da adaptação da vida, né? Adaptação do comércio, né? Que é o cigarro eletrônico, que por muito tempo foi Ah, conhecido sim. assim, o vape, e antes dele o narguilé, né? O narguilé, né? Eu tenho um caso que eu acho que eu já falei aqui, de quando eu fazia SUS, que eu peguei um menino, depois eu escutei falar, porque ele foi embora para o Barreto, escutei falar que faleceu. E eu achei até que fosse um linfoma, tinha um tumor um volume muito grande no pescoço, e era, infelizmente, o carcinoma indiferenciado, e ele era fumante de narguilé há muito tempo. E era um menino muito jovem, tinha tipo assim, 19 anos, Nossa. e fumava já fazia muito tempo. Ele desenvolveu um câncer que foi um câncer relacionado ao uso Agressivo. daquele tipo de substância, né? Sim. E vamos falar um pouco a respeito, então, desses outros métodos que, além do câncer, também causa pneumonia, a gente vê. Sim, são as outras formas Sim, de tabagismo, teoricamente, né? Até porque o vape não necessariamente não tem o cigarro ali em si.
Hoje a gente ainda não tem, acho que, um estudo Não, tem comprovando mesmo. ainda por quê. Porque é muito recente, o Sim. vape é mais recente, né? Esses daí. Os cigarros anteriores, os cigarros mais antigos, vamos dizer assim, os cigarros artesanais, porque muita gente acha que pelo fato de não ser o cigarro normal, o cigarro industrial, ele não, ele tem química e o cigarro normal não tem química. Mas foi isso que foi vendido, né? O cigarro tem, a gente via aquelas propagandas, o cigarro tem 90, 95, 90 Isso. substâncias cancerígenas e Sim, assim mas por por diante. exemplo, quando você vê bota na internet o pulmão de quem fuma, você vai ver aquele pulmão preto, não é? Aquele pulmão preto, aquilo dali não é da nicotina, não é dessas substâncias Não, que aquilo é da queima. aquilo o alcatrão que tem, que você inala e o alcatrão e quando você não tem o filtro, você vai inalar todo aquele alcatrão, seu pulmão vai ficar preto independente, você vai usar o Do cigarro com mesmo filtro jeito. industrial ou não. Entendeu? E esse alcatrão ali no pulmão, ele causa uma inflamação crônica. Essa inflamação crônica vai propiciar, primeiro, doenças DPOC, que é o que a gente vê, a doença obstrutiva, que o pessoal conhece E como sim. enfisema. O enfisema em si é um fator de risco para câncer de pulmão, por causa da inflamação. Tudo que causa inflamação cronicamente no corpo da gente vai levar a um aumento de risco de câncer. Né? Então, esses cigarros mais novos, a mesma coisa, né? O vape, por exemplo, você inala substância. Dentro daquilo dali, existem já comprovado que tem substâncias cancerígenas, Sim. tá? A gente vai ver o nexo causal, que nem que você falou, mais para Um pouco frente, mais à frente. conforme... É. Mas provavelmente isso que vai acontecer. A gente vai ver uma redução da incidência do câncer mais agora. E se a gente continuar muito nessa onda do vape, do narguilé, desses outros formas de tabaco, a gente vai ver uma incidência voltar a No futuro. aumentar daqui a É. alguns anos. E é engraçado porque as lesões benignas também, né? Então, vira e mexe a gente vê fulano de tal que é artista, ou seja lá o que for, foi internado porque teve uma infecção pulmonar e etc. Exato. É a fibrose, né, que Exatamente, causa. a gente já tá vendo isso acontecer. E eu já vi relato de artistas, celebridade, pseudo-celebridade, não me lembro bem quem era, falando a respeito disso, que não, eu usava esse tipo de coisa e foi isso que me deu, então eu parei de usar e etc. Então, obviamente hoje fica um pouco mais fácil, porque já existe o nexo causal do cigarro, Uhum. e isso é uma coisa que você faz uma analogia, porque quando veio os cigarros eletrônicos, na verdade, esses vapes, veio com aquela situação, não, isso aqui não vai causar nada. Obviamente não é desse jeito, e vamos dizer que não causasse, se não causasse nada, pelo menos uma inflamação ou infecção fúngica, ou mesmo infecção bacteriana com pneumonia, porque você está mudando toda a umidade, pH e etc. daquele tecido do pulmão, pelo menos isso é esperado. E nós já estamos vendo isso acontecer, né? No próprio vape ali você tem metal, e o metal esquenta, aquilo dali você acaba inalando, então vai produzir alguma alteração ali dentro Sim, do sim. pulmão. Pior, não sei se é pior ou melhor, mas veja, é uma coisa que tem um monte de componente eletrônico, né? Para chegar naquela Sim, situação, você tem que ter a queima de alguma coisa lá dentro, sim. né? Então, isso eu acho que é o que você explicou muito bem. Eu acho que no futuro a gente vai saber muito bem o que acontece. E provavelmente a história cíclica, eu gostei de você falar a respeito disso, porque sim, pode ser que tenha uma queda e se continuar, volte a aumentar. Pô, Porque se popularizou, hein? E apesar de Rapaz, ser proibido, né? Existe sim, mas uma legislação para proibição, mas que... dá-se o jeitinho comprando no Paraguai, seja lá onde for, Aham. e a gente vê o uso constante disso. E a gente vê uso, inclusive, em aeroporto, cara. É uma coisa bem esquisita. Não, obviamente não em avião, mas a gente. Na academia, eu vou na academia, o Academias. pessoal deixa os negocinhos ali, né? É isso aí, mas academia, se isso fosse seria o menor dos problemas, né? Porque tem gente que vai para academia e usa tanta coisa, né, para ganhar É, músculo, então além talvez disso, seja só um é problema a mais mais, um. né? A gente tem que se conscientizar que o mais importante é ter a vida saudável, Claro. né? É esse negócio.